Olá, meu nome é Esther de Sena, sou doutoranda da Universidade de São Paulo e vou apresentar o trabalho e o papel da sociedade civil na manutenção de políticas públicas de saúde para mulheres em situação de violência, uma questão urgente. Bom, no trabalho eu inicio falando sobre a Lei Maria da Penha e as tipificações da violência, violência psicológica, sexual, moral e patrimonial, trazendo também um diálogo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos, dados esses que apresentam em 2022 31.398 denúncias registradas, além de 169.676 violações envolvendo violência doméstica contra as mulheres, dados expressivos. E um dos pontos que justifica este ensaio são as discussões apontadas na disciplina de Psicologia Social e Políticas Públicas de Saúde, minha disciplina cursada no mestrado, no doutorado, e os tópicos abordados cidadania, Estado e políticas públicas. Um dos aspectos também que é levantado é a questão do diálogo direto com questões emergentes como a violência contra a mulher. Bom, neste ensaio eu proponho inicialmente falar sobre a construção sociohistórica da mulher, onde eu trago o Rosaldo apontando sobre o posicionamento dessa mulher até o início do século XX, considerada como sem importância, irrelevante. A subordinação feminina era aceita como algo natural em todas as culturas humanas. Contudo, no Brasil a gente percebe um avanço considerável na década de 30, quando existe o movimento das sufragistas, que influenciou na questão do direito ao voto. Além disso, além desses avanços, a gente percebe que na década de 50 há a entrada no mercado de trabalho, que é de extrema importância para essa virada da mulher dentro da sociedade, né? Ali, quando a gente percebe os movimentos feministas ganharam força na década de 60, né? A segunda onda na década de 80, a gente começa a pensar em noções de liberdade e igualdade para essa mulher, não só em termos de posicionamento na sociedade, na entrada no mercado de trabalho, mas também o direito de querer ou não estar dentro de uma relação, bem como políticas públicas expressivas a favor dessa mulher. Bom, o feminismo ele foi e é, né, um movimento de extrema relevância, onde as lutas por conquistas sociais significativas elas se destacam nesse sentido e vem se destacando até então, principalmente quando a gente pensa atualmente sobre as questões da violência contra a mulher, apesar de termos uma rede de proteção bastante interessante, mas os movimentos feministas eles atuam nesse sentido de pensar, mobilizar a viabilização desses espaços. Então, a gente teve um avanço aí no século XX até o século XXI do posicionamento da mulher na sociedade. E para isso, um dos aspectos que eu trago no artigo, na segunda parte dele, é sobre a sociedade civil e o papel na manutenção das políticas de proteção às mulheres na saúde. Então, não basta a gente ter políticas, redes de proteção, ações, a gente precisa pensar também como faremos para manter essas conquistas até então. Então, eu aponto o posicionamento da sociedade civil, que é o espaço onde surgem forças para modificar as relações de dominação. Grupos organizados, que vão lutar pela emancipação do poder, atuando como contrapoderes, geralmente é composto pela população. E nesse caso, pensando nas políticas para as mulheres, temos aí, as comissões nacionais de direito das mulheres, que teve uma expressão bastante interessante, inclusive Lélia Gonzalez participou da construção dessas comissões. Então, as mulheres, de modo geral, devem estar participando diretamente desse movimento para a manutenção das políticas públicas. A gente precisa entender que esse movimento é um movimento que sustenta, as organizações e movimentos sociais independentes do Estado, da iniciativa privada, o que tem a manutenção da democracia, pensando em uma sociedade mais justa, onde os movimentos sociais, o Estado e a sociedade civil consigam trabalhar de forma coesa. Então, a luta feminista ela é necessária, é essencial, para que a gente possa pensar a conquista de direitos, promoção da igualdade de gênero e ampliação das políticas públicas. Por fim, as políticas públicas são essenciais no combate à violência contra a mulher
que é uma problemática que vai desafiar a ordem estabelecida, a abordagem que deve ser proativa e estratégica, atendendo essas necessidades das mulheres em situações de violência. A formulação dessas políticas deve sempre ser baseada em evidências, com a participação ativa das mulheres e da própria sociedade civil, que na verdade é um movimento importante porque a participação popular é essencial para a manutenção de toda e qualquer política, além de serem implementadas de forma eficaz para assegurar a proteção e garantia dos direitos. Obrigada e até a próxima.